Saudações, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adria Tobio. Vamos entrando aí na live para participar aqui da última live de Química no Rede Vizinha sobre a melhor matéria do Enem, que é Química. E hoje eu vou falar com vocês estequiometria, que também é um dos melhores assuntos, na minha opinião. Então vão entrando aí na live, vamos começar a participar, mandem mensagens, enfim, conversem com a gente para a gente interagir juntos e tentar fazer aqui uma live promissora para essa próxima prova. Bom, então, começando aqui, pessoas. Como eu falei, eu estou um pouco nervoso, desculpa. Começando aqui nossa live, então, vamos começar aqui com um pequeno assunto que é leis ponderais. Nós vamos englobar um pouquinho de leis ponderais até chegar em estequiometria. Como eu falei, é a melhor matéria que vai cair na prova e eu escolhi ela justamente por causa disso. Ela tem uma tendência, um índice alto de cair na sua avaliação. Tem ano que é um pouco mais fácil, tem um ano que é um pouco mais difícil. Então, escolhi aí um item que chega a cair em torno de 7% na prova, dentre outros que chegam até o dobro disso, 15%, mas ele é super importante para você ganhar aquele item e passar na frente daquela pessoinha que está concorrendo com você lá no Enem, beleza? Então vamos começar aqui nossa interação. Só apagar o quadro aqui um momentinho. Acabei de apagar o quadro. Vamos lá, gente. Só apagando o quadro aqui rapidinho. Vamos começar aqui nossa aulinha rapidinho. Já deixa a calculadora aberta aí, que pessoas, eu estou com um assistente de palco aqui que é... Boa noite, pessoal. Basicamente meu irmão gêmeo, só que de mães diferentes. Ao contrário. Eu só não peço para ele entrar aqui, porque senão não cabe nós dois, tudo alto. Na verdade, eu sou a voz da consciência do Adler. Consciência. Bom, galerinha, começando aqui então com leis ponderais, o próprio nome já diz, leis ponderais. Nós temos aí que ponderar alguma coisa dentro de um contexto, né? Essa daqui que eu vou começar, que é a lei de Lavoisier, essa aqui até quem não é da área lembra da famosa frase de Lavoisier, né, quando fez o postulado. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se copia, tudo se transforma, né? Basicamente, nesse universo, Lavoisier começa a observar que uma reação química, se nós tivermos aí reagentes, nem que seja aqui reagentes genéricos, como eu vou colocar, e uma reação química em um ambiente fechado, importante a gente ressaltar isso, né? Onde nada consiga sair desse envoltório aqui, a massa dos reagentes é a mesma massa dos produtos. Então, por exemplo, vou colocar massas aqui totalmente aleatórias. Então, temos aqui 5 gramas do reagente A, 10 gramas do reagente B, eles passaram por um processo reativo, pode ser um processo endotérmico, exotérmico, isso daqui não importa, não interessa. Assim que eles começam a reagir, esses componentes aqui perdem as suas características, né? Eles deixam de ser A e B para formarem outros elementos ou outras substâncias, assim como eu coloquei aqui, formando C e D. Basicamente, se a gente olhar do outro lado, os componentes que lá estão, eles podem ter massas diferentes, né? Contanto que nada se perca. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, que o componente C ficou com 6 gramas, por exemplo, né? Um reagente A e B formou C em uma proporção diferente, 6 gramas. O D, que é o X da questão, ele tem que permanecer constante uma vez que a matéria é conservada. Então o primeiro princípio da conservação de matéria de Lavoisier, ele fala que a soma dos reagentes é igual a dos produtos. E isso é muito importante também para o conceito que a gente vai chegar daqui a pouquinho, que é a estequiometria. Então, isso aqui são 6 gramas. Quanto que falta para 15? Você sabe somar, cara. 9 gramas, exatamente. 9 mais 6, 15, ou seja... 9. Ou seja, está conservada a nossa matéria aqui. Esse aqui é o primeiro princípio para a gente entender bem o que está por vir, que é a estequiometria. Baseando e continuando nessa mesma história, gente, nós temos a questão que eu gosto de resumir sempre na história do bolo. Meus alunos que estão assistindo aí também, esses foram os únicos que eu pedi para entrar, de verdade. Eles com certeza vão lembrar disso agora, se não lembrarem, vão relembrar. Basicamente, o próximo conteúdo aqui envolve a questão que eu sempre conto, a história do bolo. Se você vai fazer um bolo, você tem os ingredientes.
Tem farinha, tem ovos, tem leite, enfim, se for fit não tem farinha, né? Não tem essas coisas. Mas se você colocar os ingredientes e quiser aumentar essa proporção para fazer 2, 3, 4 ou 5 bolos, a lógica é basicamente multiplicar esses reagentes, né? Multiplicar esses ingredientes na mesma proporção do bolo que você quer. Então, basicamente, se você tem um bolo sendo feito aqui com 100 gramas de farinha, por exemplo, só vou chutar um valor aleatório. 100 gramas de farinha, no final das contas, é um dos reagentes que vai formar um bolo, por exemplo. Não estou falando que é o único, tá, gente? Não vamos falar que eu não sei fazer bolo, mas 100 gramas de farinha é um dos reagentes que estará na formação de um bolo. Então, aqui é uma relação direta entre reagente e produto. Mas, basicamente, se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou ter que, obviamente, utilizar 200 gramas de farinha. Se eu quiser fazer 3 bolos, 300 gramas de farinha. Se eu quiser fazer meio bolo, você corta o bolo à metade. Ou usa 50 gramas de farinha. Enfim, a ideia é manter uma proporção. E vem a segunda lei baseada nisso. Lei de Proust, que fala sobre a proporção constante. Lei de quê? Proust. Lei de Proust. Basicamente, pessoas... Ixi, eu não devia ter apagado o D ali. Basicamente, ele fala o seguinte. Considerando ainda a conservação de massa, considerando ainda o ambiente fechado, aquilo todo, aquela história que eu tinha colocado, se eu não me engano aqui tinham 5 gramas, aqui eram 10 gramas, aqui eram 6 gramas e aqui 9, né? Basicamente, se eu for aplicar a lei de Proust nesse contexto e eu quiser dobrar minha reação, se eu dobrar um dos reagentes, para que tudo dê certo, eu vou ter que dobrar todos os meus produtos e os demais reagentes também. Então aqui se eu tenho 10 gramas, isso aqui passa a ser 20 gramas. Se aqui eu tenho 6 gramas, aqui passa a ser 12 gramas. Se aqui eu tenho 9, aqui passam a ser 18. E se eu somar, esse meu G parece um 8. E se eu somar todas as massas dos reagentes e produtos, ainda permanece a proporção constante do que tinha antes. Então, basicamente, vocês vão ver comigo daqui a pouquinho que a estequiometria vamos dizer assim, tem o seu nascimento aqui nessa ideia. E a proporção é a chave da estequiometria. Todo mundo fala assim, a estequiometria é da má fama química, que é tudo regra de 3, blá blá blá, química é regra de 3. Não é só regra de 3. E eu não gosto de chamar de regra de 3, eu gosto de chamar de proporção. Mas no final das contas é a regra de 3. Mas de qualquer forma, não é isso que resume a química, obviamente. Mas sim, temos que fazer a regra de 3. A maior arma da química nesse momento aqui, gente, não é a matemática. Né? Costumo falar para meus queridos e queridas alunos, não é a matemática. A matemática é simples, é uma multiplicação, é uma divisão. O que pega mesmo é a interpretação de texto. Interpretação de texto. Você tem que saber ler bem o que ele está pedindo para chegar na sua resposta. O resto é regra de 3, né? Como a galera gosta de difamar nossa querida química, melhor matéria do Enem. Beleza? Temos alguma pergunta já? Interações, pessoas? Quer mandar um beijo pro cachorro? Então daqui a pouquinho, né? Tem gente falando que te ama aqui. Tem gente falando que me ama? Sua mãe tá na live. Minha mãe e minha avó estão na live, né? Pessoinhas, eu separei para fazer com vocês aqui agora uma questãozinha do Enem, tá? Peguei uma questão bem famosa do Enem, que trabalha exatamente com essa temática. Você não vai falar que ama de volta a pessoa, não? Te amo, mãe, esposa, filha. Frajolinha. Frajolinha? Uhum. Caraca, esse frajolinha é massa. É algum pseudônimo amoroso aí da família? Deve ser, cara. Tô descobrindo agora. Deixa eu pegar aqui, gente, só um segundinho. Tá. Opa, essa questão aqui é muito boa, gente. É o seguinte. Questão do Enem, salvo engano, eu separei aqui número 2 do Enem 2017, ano 2017. Os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes combustíveis. Essa questão aqui é muito boa, que além da gente trabalhar com a proporção, gente, eu vou conseguir dar para vocês aqui uma dicasinha para conseguir passar na frente daquele infeliz que está ali fazendo a prova com você. Infeliz não, porque se ele estiver assistindo com a gente, ele também é muito feliz. Olha só, combustível metano, tem acetileno, tem o etano, tem o propano e tem o butano.
Para quem está no terceirão, é obrigatório saber fazer essas moléculas sem ter que esperar que o Enem passe a fórmula molecular, né? Mas ele foi bonzinho, ele colocou aqui, inclusive, o primeiro que é o metano, ele colocou aqui, ó, combustão do metano. Vamos lembrar como é que é uma combustão completa. Você reage com comburente oxigênio para formar CO2 e água. O Enem é em árabe? É em árabe. Não tá certinho. Tem a massa molar do etano que ele colocou também aqui na tabelinha, que são 16 gramas por mol, então a gente está bem respaldado. Nós temos o acetileno, que no caso é o gás acetileno, C2H2, que é um alceno bem potente aí para ser usado na combustão de alguns maçaricos, inclusive. O2, formando de novo CO2 e água. Se a gente vai trabalhando aqui com um contexto de combustão, gente, basicamente vocês vão ver o mesmo produto e o mesmo comburente. Sempre com oxigênio formando CO2 e água. É uma lenga-lenga isso aqui. Próximo, temos o etano, que temos aqui então C2H6, formando de novo CO2 e água. Próximo, temos o propano, que são 3 carbonos, met, et, prop. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. C3H8. É porque eu não estou enxergando muito bem a imagem aqui, mas a gente vai pela definição. C3H8 formando CO2 e água. Então vejam, isso aqui está tudo igualzinho. E o último, que é o butano, também muito conhecido aí pelo gás de cozinha, né? Nosso gás diário de cozinha, é o famoso C4H10. É mais famoso pelo nome, não pela fórmula, né? Formando CO2 e água. Basicamente, pessoas, eles falaram no início da questão que essas reações não estão balanceadas. Mas dependendo da relação que ele estiver pedindo aqui no item, a gente não precisa parar nossa vida ali no Enem, né? Que a gente tem que ganhar tempo para tentar balancear todas elas até o final. A gente tem que fazer aquilo que o próprio Enem sempre... Aliás, o próprio Enem não, que a própria química sempre fala. Ver as relações estequiométricas que nós vamos garantir aqui, tá? Então, como eu falei, as leis ponderais vão estabelecer aqui conosco uma relação estequiométrica, né? Uma explicação para as relações estequiométricas. Então, basicamente, ele fala o seguinte: esses combustíveis de origem fóssil, como petróleo, gás natural, blá blá blá, geram um sério problema ambiental devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as massas molares, que está aqui comigo, e as reações de combustão não balanceadas. Considerando a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis listados no quadro, a substância que emite mais CO2 é qual? Bom, aqui nós temos nossa relação pronta, gente. Basta a gente ver o seguinte: ele quer que façamos uma relação entre o combustível e a quantidade de CO2. O combustível e a quantidade de CO2 gerada. O combustível, a quantidade de CO2. Ou seja, é sempre a mesma história aqui para todos eles, tá? Então vamos dar foco nesses carinhas aqui. O que acontece? Se você for fazer o seu balanceamento bonitinho, né, como um bom aluno do ensino médio ou aluna do ensino médio, você faria o quê? Seguiria aqui a regra famosa regra do macho, começar pelos metais, pelos ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, fazendo o balanceamento de cada um para tentar chegar nas relações futuras aqui do exercício. Mas basicamente, como a gente já tem quem será relacionado, né, os elementos e as substâncias que serão relacionadas, a gente só precisa dar ênfase nesses dois caras. Então, por exemplo, se aqui tem um carbono no metano, quer dizer que aqui vai formar uma parte de CO2. Se nós temos aqui 2 carbonos no eteno, nós teremos 2 partes de CO2, né, porque eles têm uma relação direta e intrínseca. Se nós temos aqui para o mesmo composto aqui, que no caso agora é o etano, 2 carbonos, aqui também teremos 2 partes de CO2. Propano, são 3 carbonos, 3 partes. Butano, são 4 carbonos, são 4 partes. Sendo assim, pessoas, nós vamos considerar que nós temos 1 mol de cada substância reagente aqui, no caso desses gases fornecidos. Então, basicamente, a massa molar já compreende essa parte matemática aqui. Então, por exemplo, se nós temos 1 mol de de CH4, que é o metano, isso corresponde a 16 gramas dele. Se nós temos do eteno
1 mol corresponde aqui, ó, a 26 gramas, e o Enem já deixou calculado para a gente. Se nós temos o etano, corresponde a 30 gramas. Se nós temos aqui o propano, nós temos 44 gramas. E se nós temos o butano, nós temos 58 gramas. Beleza? Então, fazendo essa relaçãozinha aqui, nós temos aí essa matemática um pouquinho mais fácil para a gente ali. Então, considerando a combustão completa de 58 gramas de cada um desses combustíveis, basicamente, qual deles vai listar a maior quantidade de carbono no processo? E aí que tá. Vocês vão ter que fazer agora uma relação de proporção, que tem a ver com aquela lei de Proust que eu estava falando. Basicamente, ó, ele está fazendo uma relação entre massa dos gases com a quantidade de CO2 emitida, mas ele não fala a unidade desse CO2. Então a gente pode tanto escolher quantidade de mols, deixar ele da forma como que está aqui, quanto escolher transformar isso aqui tudo em gramas, que eu acho uma perda de tempo no momento que você está fazendo a prova, sendo que a relação direta está mais fácil aqui. Então pensa só, vamos começar pelo último, porque ele já tem exatamente a quantidade de massa que a gente precisa. 58 gramas desse gás aqui, que é o butano, ele corresponde a 4 mols de CO2. Não importa se eu transformar isso aqui em massa, vai ser 4 vezes a massa dele, então a gente já tem uma noção quantas vezes isso está multiplicado. Então, 58 gramas dele formam 4 mols de CO2. Agora a gente tem que ver, será que ele é o que produz mais? Então a gente faz para o propano. Relação, 44 gramas, cadê meu ajudante com a calculadora aí, só para andar mais rápido? Eu estou aqui e eu queria compartilhar um sentimento aqui, que tem um pessoal comentando que odeia química porque ficou de recuperação. Não foi culpa minha. A culpa não é minha. Com então, certeza eles não tinham essa e a culpa a gente tem aqui. Não é da química também. Pessoas, vamos fazer aqui uma relação básica. Ó. 44 gramas está para 3 mols de CO2 para o segundo componente de cima para baixo. De baixo para cima. Então, quantos mols de CO2 ele vai liberar quando tivermos 58? Ricardo, 58 vezes 3 dividido por 44, por gentileza. 3,9545 infinito. Eu vou colocar aqui 3,95 mol aproximadamente. Ou seja, o de baixo está ganhando. Por que o de baixo está ganhando? Porque ele forma 4 mols com 58 gramas. Para esse aqui formar com as mesmas quantidades, né, de 58 gramas, teria que estar na proporção de 3,95. Tá quase, mas teria que usar um pouquinho a mais aqui para formar aquela quantidade de massa. Peraí, você quer dizer que vai ganhar quem eu disser aqui, é isso? Vai ganhar quem você disser aqui? Se aquele lá tá ganhando agora. Então tá nas minhas mãos aqui de dizer quem vai ganhar. Você é o cara que vai falar isso, cara. Exatamente, você tem o poder na sua mão agora. Galera, estão abertas as apostas aí, podem comentar aí quem vocês querem que ganhe. Tá na nossa mão a química agora, galera. Próximo aqui seria o etano, o gás etano. Ele tem 30 gramas, mas quando ele tem 30 gramas, Rick, olha só, ele produz 2 mol de CO2. Só 2 mol de CO2. É muita coisa também, mas de qualquer forma, 30 está para 2. Agora, eu não quero para 30, você quer para 58. O exercício foi claro e direto, é para 58. Se você quer para 58, ele vai formar X. 58 vezes 2 dividido por 30, Ricardo. 3,86. Porque eu não quero que esse ganhe. 3,86 só porque você não quer que ele ganhe. De qualquer forma, ele é o que está perdendo, né? Dentre os três, ele é o que está perdendo. Peraí, falhas técnicas aqui. Agora ficou certo. Próximo. O próximo aqui é o gás... fizemos desse aqui agora. É o gás etileno. Desculpa. É o gás eteno. 26 gramas dele, gente, formam 2 mol de CO2. 2 mol de CO2. Só que a gente quer saber para 58. Todo mundo está padronizado aqui para a mesma quantidade. Me fala aí, Rick. 58 vezes 2 dividido por 26? 4,46. Eita, hein? 4,46. Temos um favorito, mol. Silvio. Olha só. Nossa, que idiota. Bom, para isso nós temos o último aqui. Eu não achei que ia fazer isso. Nós temos o último aqui, que é
metano, o favorito da termoquímica aí, para quem acompanha as aulas de termoquímica. 16 gramas, só para finalizar, gente. 16 gramas liberam 1 mol de CO2. Então, com certeza, 58 vai ganhar desse cara. Eu tô apostando no metano. O que você acha? 58 vezes 1 dividido por 16. No caso, é só dividir por 16. 3,62. Putz, perdeu. Então, sendo assim, o gás que mais formou quantidade de CO2 a partir de 58 gramas foi o gás acetileno, ou também chamado de eteno. Sendo assim, aqui nós temos uma aplicação clara da proporção da lei de Proust, claro que combinado aqui também, posteriormente, com a lei de Lavoisier, que é a primeira lei. Beleza, galerinha? Vamos lá. Agora é hora de ler as perguntas aí. Vamos compartilhar. Opa, desculpa, recebi aqui no meu dispositivo telemóvel. Estão dizendo aqui que química é chato, e aí? Essas pessoas, na verdade, adoram, elas só não querem falar isso pra gente. E o que vai cair na prova? Vai cair lágrimas de felicidade, com certeza. Nós temos aqui, Frajolinha, você arrasa demais, Adriano. Valeu, Frajolinha, espero estar de acordo com o que você falou. Arturo, tá ótima a live, valeu, Arturo, abração pra você. Victor Mineman, ensina a fazer a raiz da equação. E Dial, mano, odeio química, fiquei de recuperação. Então, aquilo que eu estava falando, né? Não fui eu, tenho certeza. Eu acho, né? A não ser que você seja meu aluno. Enfim, aí galera, começa a mandar mais questões aí, mas pode mandar questão, pode tirar dúvidas, manda um beijo pra mãe, um beijo pra esposa, pra namorada. Vamos lá, vamos continuar mandando aqui. E de onde a galera tá falando? De onde a galera tá falando, perfeitamente. De onde vocês estão falando, compartilha isso aí com a gente. Qual multiverso? Se o Homem-Aranha é o Tobey Maguire ou o Andrew Garfield? Não, aí você tá viajando demais. Então vamos lá, gente. Continua compartilhando aí. Vamos fazer essa live bombar aí com algumas dicas de química. Vamos continuar nosso momento aqui. Vou apagar o quadro, tirar um print, enfim. Vocês estão assistindo aí, né? E quando o cara gosta de química, aliás, gosta do professor de química, mas na hora da prova ele odeia o professor de química. Não, ele tem que continuar gostando do professor de química. Ele pode até odiar a prova, porque a prova às vezes é uma coisa meio chata de ser feita. Eu concordo, a prova é um documento um tanto quanto, né, maçante às vezes, está testando nossa paciência, assim como vai ser o Enem também. Mas acho que não tem que levar para o lado pessoal, né? Eu sempre falo isso com meus queridos alunos e alunas, não tem que levar para o lado pessoal, a gente só quer o bem. E eu tenho certeza que as pessoas que estão mais falando mal aí, é as que vão ir melhor na prova também. E a galera do Rio Grande do Sul presente aí? Galera do Rio Grande do Sul, rapaz, olha só. Bate! Trilegal. São Paulo? São Paulo, ó, tem o seu conterrâneo aí. É Juve, meu, na cabeça. E Brasília também. E Brasília, pô, não podia faltar aqui, nossa terrinha seca. Exato. Galerinha, continuando aqui nosso momento, vou falar sobre um assunto delicado que algumas vezes destrói famílias, né? Que é um bicho de 7 cabeças que daqui a pouco, pelo menos com um pouquinho de treino, eu espero que vocês não olhem mais como um dragão. Eu quero que vocês olhem ele como se fosse um chihuahua fofinho. Que é o famoso mol. Todo mundo tem medo do mol, não sei por que tem medo do mol. Mol legal. É mol legal, né? Aquela piada do tio de pavê para comer. Mas basicamente, pessoas, eu não quero que vocês tenham medo do que é o mol, né? O mol é super importante aqui pra gente. A gente estava falando dele agora há pouco aqui no balanceamento químico, quando a gente falou que tantas gramas de um gás estava proporcionando tantos mols de um determinado quantidade de CO2, né? Então, basicamente, eu quero falar um pouquinho sobre esse mol aqui. Mol, pessoas, representa basicamente uma quantidade fixa de alguma coisa. A mesma forma serve a dúzia, né? Só que dúzia é uma coisa que está no nosso contexto facilmente. O que é uma dúzia? Uma dúzia são 12 unidades. 2 dúzias são 24 unidades. Então, segue uma proporção também. Meia dúzia são 6. São 6, né? Não olha assim para mim, cara. São 6 unidades. Basicamente, é uma quantidade fixa de uma coisa. Quando a gente fala uma dúzia, dá para colocar qualquer contexto. Então, eu falo aqui, por exemplo, eu tenho uma dúzia de ovos de galinha e eu tenho uma dúzia de laranjas, ou sei lá, vou colocar uma coisa um pouquinho maior. Eu não sei porque todo mundo fala tijolos, eu vou colocar aqui tijolos mesmo. Só para colocar uma coisa bem discrepante aqui. Uma dúzia de ovos, uma dúzia de tijolos. Qual é a diferença entre os dois?
basicamente que um é ovo e outro tijolo. Tem uma grande diferença de massa, dimensão, formato, utilidade, obviamente, mas aqui eu vou atentar para massa, uma vez que o mol está muito associado com essa questão da massa, tá bom? Vocês podem ver que, né, isso aqui fica meio que óbvio que o tijolo é muito mais pesado. Um tijolo normal, tijolo de uma casa normal. Se você entende o que é uma dúzia, você é obrigado ou obrigado a entender o que é um mol, gente. Você não tem por que não entender o que é um mol depois que você entende o que é a relação de dúzia. A diferença, pessoas, é que o mol é também uma quantidade fixa de alguma coisa, só que essa quantidade fixa envolve um número muito grande, que é o famoso número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23ª potência. Ou seja, é um número muito grande. Não dá para mensurar coisas muito palpáveis com ele. Não é muito interessante você chegar a falar que eu tenho uma dúzia de ovos de galinha, que é impossível, né? Considerando aí a face da Terra, ter essa quantidade aqui que está na casa do sextilhão, é um tanto complicado. Então a ideia é usar esse negócio do mol aqui para coisas pequenas, né? Como, por exemplo, aquilo que a gente não consegue enxergar. Não é o professor Adrian. Não é o Adrian. Também não é o meu assistente de palco aqui. Átomos, por exemplo. Moléculas. Ou também pode colocar aqui no contexto os íons, né? Que é aqueles elementos que ganharam ou perderam elétrons em algum processo químico. Então, isso aqui é o pequeno o suficiente para eu colocar nessa quantidade absurda e tentar começar a trabalhar com isso de uma forma um pouco mais palpável. Como, por exemplo, se eu pegar esse contexto, nós temos nossa famosa tabela periódica, que no caso do Enem não é disponibilizada. Geralmente esses dados são fornecidos no momento da questão. Mas, por exemplo, quando você pega a massa molar de um elemento, por exemplo, o carbono, são 12 gramas, mas não tem como o carbono pesar 12 gramas, a não ser que ele esteja numa quantidade extremamente grande, porque a gente está falando de átomos de carbono. Por isso que ele vai pesar 12 gramas a cada mol de substância ou mol de, no caso, elemento carbono. Se a gente estiver falando do hidrogênio, né, que é também muito famoso aí, 1 grama por mol, e considerando que eles estão na mesma quantidade, que é o mol, que é esse número bonitinho aqui, quer dizer que eu tive que juntar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono juntos, agregados, para eles pesarem 12 gramas juntos. Eu tive que juntar essa mesma quantidade, agregar para o hidrogênio pesar 1 grama. Né? Então a gente chega a uma conclusão. Estando na mesma quantidade, o carbono pesa 12 vezes mais que o hidrogênio. Pode não parecer muita coisa, mas quando a gente coloca quanticamente, é muita coisa. Pesar 12 vezes mais que outra coisa é extremamente grande, né? Galera que faltou na aula de mol aí, agora não tem mais dúvida o que é mol. Por favor, mol tem que ser agora o nome dos seus filhos. Mol, gente, mol é felicidade, tá? Isso aqui ajuda a gente a enxergar as substâncias assim como elas são. Professor, então, uma dúvida agora muito importante. Fala. Chegou a galera de Minas Gerais na live. Louco? E eu queria entender um pão de queijo. Quanto mol tem em um pão de queijo agora? Quantos mols tem em um pão de queijo? Exatamente. Essa é uma boa pergunta. A gente teria que primeiro ter a massa de um pão de queijo para a gente conseguir e ter uma média estimada da composição química do que tem no pão de queijo. E nós teremos uma boa quantidade. Talvez para o pão de queijo agora eu não consiga fazer, porque afinal eu não tenho um aqui, né? Não tenho uma balança aqui. Essa pergunta de lascar, Cleitinho. Mas a gente pode mensurar aqui, por exemplo, para água. A gente tem um copo d'água aqui. Opa! Posso até? Temos água. Temos água. A gente Você pode beber, inclusive. Eu posso beber, né? A gente pode mensurar quantos mols tem aqui no copo d'água. Coisa que, inclusive, eu faço com meus alunos bastante. E ainda coloco umas coisinhas mais capciosas lá para eles. Mas água é fácil. Pensa que água é o pão de queijo. Vai fazer a mesma coisa, só que o pão de queijo é mais complexo. Porque tem uma composição mais complexa. Fugiu da pergunta, hein, galera? Não façam Não, isso. fugir da pergunta não. A pergunta está aqui na água, só que a analogia continua. Galera, copo d'água. Tem duas partes de hidrogênio, uma parte de oxigênio. Isso aqui também, até para quem não lembra mais do que é da área, lembra disso aqui. H2O, água. Tendo duas partes e tendo a massa molar da água, assim como... a massa molar da água, não, desculpa. A massa molar dos elementos que estão aqui participando, nós conseguimos calcular mais ou menos essa quantidade. Então, por exemplo, se a água tem 2 hidrogênios, 2 partes de hidrogênio, quer dizer que são 2 partes vezes a massa molar do hidrogênio.
ou seja, que é 1 grama por mol. Então nós temos 2 gramas por mol aqui, só da parte do hidrogênio. Considerando o oxigênio, você dá uma olhadinha lá na sua tabela periódica ou na sua questão do Enem, né, já que não vai ter a tabela periódica, e você vai encontrar assim 16 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que na hora que eu multiplicar isso aqui e somar, a água vai pesar incríveis 18 gramas por mol. Agora, não interprete isso aqui, 18 gramas por mol, como uma coisa esdrúxula, uma coisa que não faz sentido. Isso aqui quer dizer o seguinte: quando eu tiver 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, ou seja, imagina, você está pegando 1, 2, 3, 500 mil anos depois, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água juntas, ela vai pesar 18 gramas. 18 gramas, essa quantidade absurda de molécula de água. Uau! É absurda, não é? Muito absurdo. Mas é absurdo ou não é? Realmente. Aí, ó, imagina aqui, então aqui não tem 1 mol de água. Concorda? Se a proporção é que 1 mol seja 18 gramas, aqui não tem 18 gramas, aqui tem que ter muito mais. Desconsidera a massa do copo, aqui deve ter o quê? Uns 300 e 400 ml de água. Considerando essa quantidade de água, a gente pode fazer a proporção. Vamos considerar o seguinte: 1 mol pesa 18 gramas, né? Para água. Cada substância tem sua massa molar. Quantos mols tem naquele copo d'água que eu estava mostrando para vocês, considerando que ele tem aproximadamente uns 350 ml? Hora da continha. E claro que 350 ml eu vou arredondar ali, considerando a densidade da água de 1 grama por ml, eu vou colocar para dos 350 gramas. 350 dividido por 18, Ricardo? 277 infinito. Só isso? Só, cara. Você tem certeza, Ricardo? Tenho certeza. Eu diria para você fazer de novo, cara. 350 dividido por 18? Isso. 19,44. Ah, obrigado. 19,44? Vou arredondar aqui para 4 só. Infinito, uma dízima. 19,4 mol, gente. Isso aqui, no mínimo, está te falando o seguinte: em comparação a 18 gramas de água, aqui você tem 19,4 vezes essa quantidade de moléculas ali dentro daquele recipiente. Então, por isso que o mol às vezes dá aquela má fama para a química, porque entender essa relação aqui, você tem que principalmente trazer para o seu cotidiano. Se você deixar só para entender o que é isso aqui, ó, mol, e acabar confundindo esse mol com molécula, porque começa com as 3 mesmas letras, lascou. Então não, quer dizer que você tem uma certa quantidade a mais do que aquilo que é padronizado na tabela periódica ou, no caso, numa substância. Temos então, naquele copo, 19,4 mols. Tem como transformar isso em massa? Tem como transformar isso em massa. Basta a gente fazer a relação. 1 mol são 18 gramas, então 19,4 mol. Se vocês fizerem essa relação, vocês vão encontrar os 350. Então você transforma mol, massa em mol, tudo bonitinho aqui. Bom, a galera está comentando que com água é fácil. Quero ver você fazer com reator do disco voador. Reator do disco voador, né? Tem que fazer com laranjas. Nós temos aqui o Tylidic, esses nomes são estranhos, hein, gente? Fala sobre radioatividade. Poxa, amigo, hoje a aula é sobre estequiometria. Nós temos aqui, ó, um pouquinho de Marie Curie, fala Lavoisier e tal. Tem um pouquinho de radioatividade, querendo ou não, nesses nomes aqui, mas hoje a aula vai ser mais sobre essa parte. Marie Curie, radioatividade. Marie Curie é a nossa querida patroa da radioatividade. Sem ela, nós não estaremos aqui tão avançados na química. Claramente a galera tá antenada aí. Com certeza. Legal. Gabriel Butcher, não sei se é Butcher. A química é fantástica, ela sempre estará junto com a gente para a vida toda. Isso é um fato. Mais de 1.200 pessoas online aqui no TikTok. Ô louco, meu! Nunca tive 1.200 pessoas me olhando, gente. São 1.200 pessoas falando que eu sou feio, olha só. Galera, então, continuem mandando aí mais interações. Mandem mais perguntas. Você é legal aqui, velho. Eu sou legal? Estão gostando de um professor de química. Tá vendo? Eu te falei. Galera, o que está acontecendo? A química é nossa amiga, gente. A química você tem que pegar ela, fazer carinho na química, tem que botar ela para dormir, porque ela vai te ajudar um dia. E na prova, professor, como é que vai ser isso aí, essa química aí na prova? Na prova vai ser exatamente o que eu estou falando aqui. A diferença é que vai ter talvez 50 pessoas ao seu redor
e um texto gigantesco para você ler com 90 questões ali, de outros, até inclusive de outros componentes. Porém, diga. E se a pessoa ao meu redor não tiver nessa live? Se ela não tiver nessa live agora, já era. Com certeza você passou 5 questões na frente dela. Uau! É isso que eu quero. No mínimo. E na hora que vocês estiverem mexendo lá na questão número 58, que é de estequiometria, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar que o MOL vai ajudar vocês a conseguir aquela vaga naquela universidade que você está querendo, seja ela qual for. Beleza, gente? Ou seja, assistindo essa live, você já estará, no mínimo, um MOL à frente das pessoas à sua volta que não estão nessa live. Com certeza. Essa proporção é um tanto estranha, mas é mais ou menos essa ideia. Você vai estar um MOL à frente da quantidade de pessoas que não estão assistindo essa live, se existissem 606 milhões de pessoas no mundo. E se a pessoa compartilhar essa live, aumenta ou não aumenta as chances? Com certeza. Compartilha aí que a gente vai descobrir, porque só testando, né, gente? A gente tem que testar para chegar no resultado. E se você compartilhar essa live agora, o gerente ficou louco, como a gente estava falando. Se você compartilhar essa live agora, você garante mais 3 pontos na prova só de aparecer lá, pela luminosidade que você vai ter na hora de resolver aquelas questões. Daqui a pouco eu quero te perguntar o que vai cair, hein? Eu quero exatamente Mãe de Ná aqui. Mãe de Ná vai... O que vai cair? Temos aqui uma fala do Sérgio. Água não pode ser destruída? Ótima pergunta, cara. Essa palavra destruída é um tanto quanto complicada, mas eu entendi o que quis dizer. A água pode sofrer um processo chamado hidrólise, que é lise, quer dizer quebra, né? Aquele sufixo quer dizer quebra. Então aqui a água ela tem uma energia que seguram as ligações com o hidrogênio. Se tiver energia, obviamente, potencial aqui suficiente, a gente pode quebrar essas ligações. E sim, ela pode sofrer hidrólise, aí, liberando hidrogênio e oxigênio, podendo até formar aí substâncias moleculares que, claro, precisariam aqui de um balanceamento simples. Mas sim, ela pode sofrer um processo de hidrólise que seria esse destruída, tá? Ótima pergunta. Por que água e óxido são transparentes? Água e óxido? Esse óxido aqui me pegou, meu amigo. Oxigênio, não? Talvez ele esteja falando sobre oxigênio gasoso. Se for o oxigênio gasoso, meu amigo, é tudo uma questão de como a luz interage com essas moléculas. Então, nós vamos ver que nós temos substâncias que basicamente não têm uma forte interação para refletir a luz. Então, elas têm esse caráter mais translúcido, né? Então, nós não conseguimos enxergar isso a olho nu. Isso que é mais ou menos repetindo, né? Será que o Enem pode arredondar? Boa pergunta, meu querido. Essa aqui é uma ótima pergunta. Eu entendi aqui o contexto principal. O Enem, você vai ter algumas alternativas, algumas condições para poder fazer um certo arredondamento na hora de fazer o cálculo. Principalmente, eu dou a dica que é o seguinte: olhe as alternativas antes de mais nada, antes de já começar a fazer a prova, porque se você vê que tem um grande espaço, né, entre uma alternativa e outra em relação à resposta, isso te indica uma boa chance de poder fazer um leve arredondamentozinho aqui para deixar o númerozinho mais redondo e aí calcular sem aquele medo de errar a vírgula, né, para ser muito específico. Então, eu diria olhar os itens, né? Agora, se eles estão muito próximos um dos outros, gente, cuidado com isso, porque o arredondamento pode te fazer cair num distrator que, inclusive, eles já sabem que, né, muitas pessoas podem cair nele. Os itens do Enem já são feitos justamente para isso. Para você achar que está chegando na resposta certa, mas tem aquela que vai te... Pegadinha do malandro. Uma pegadinha. Temos aqui Gabriel, Química é vida. Química é vida, Física é vida, Matemática é vida, todas as matérias são vida, cara, exatamente. Mas Química é a melhor. Né? Não é não? Tô gostando que só Pena que você abandonou. Tô gostando que só tem comentário positivo aí. Não é não? Pena que meu assistente de palco aqui abandonou as silências, mas ele foi para um lado que tem mais a ver com a cara dele. Virei ator. Virou ator. Tá aqui me ajudando. Temos mais alguma interação, gente? Continue mandando aí suas perguntas. Aquele abraço pro cachorro da vizinha. Deixa eu ver. Opa, temos mais aqui. Água é polar ou apolar? Pergunta do Elias. Meu querido, é o seguinte, segundo a teoria dos pares eletrônicos, da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, esse é o nome do tópico, tá? Não sou eu querendo falar rebuscado. Segundo a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência,
A água é extremamente polar. Por quê, meu querido? É o seguinte, você tem aqui as ligações da água, certo? Basicamente, você tem um ponto de apolaridade quando geralmente os ligantes são iguais. Qual é o caso, por exemplo, do gás carbônico? O gás carbônico tem duas ligações duplas com oxigênio. Eles têm a mesma eletronegatividade, assim como o hidrogênio na água. Só que, olha só, o elemento central não tem essas bolinhas sobrando aqui. Se vocês lembrarem bem o que são essas bolinhas, são aqueles elétrons que não estão participando das ligações químicas. E toda vez que sobra elétrons, a gente tem uma substância polar. No caso, esses elétrons estão, inclusive, participando aqui da própria geometria da água. Eles empurram essas ligações, tentando deixar ali um conforto para essa densidade eletrônica, né, que nós temos na molécula, gerando aí uma geometria, inclusive, para a água, que é a geometria angular. E aí, tendo essa diferença do número de elétrons não ligantes e também a diferença de ligantes, da eletronegatividade dos ligantes normal da própria molécula, a gente chega à conclusão que a água é muito polar. O que não acontece com o CO2. O CO2, nós temos o carbono como elemento central, ele está fazendo as únicas ligações que ele pode fazer aqui, que são esses 4 compartilhamentos, e não sobra par de elétrons. Sendo assim, isso aqui é como se fosse um cabo de guerra. O cara está no meio e tem dois mais fortes que ele puxando de um lado do outro. Só que em vez dele deslocar para a esquerda ou para a direita nessa briga do cabo de guerra, ele fica parado no meio justamente porque a eletronegatividade do oxigênio que está aqui à esquerda é a mesma da direita. Então esses vetores aqui acabam se anulando, né? Eles têm direções opostas, sentidos opostos, então eles acabam se anulando. Então a gente tem uma molécula apolar. Então essa é a grande diferença aí. Você sabe por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Tenho medo de perguntar por quê. Pro urso polar. Depois eu que sou o tio do pavê, né? A galera deve... O Carlos Alberto de Nóbrega deve estar assistindo isso aí agora. Ele vai te chamar pra Praça é Nossa. Não sei nem se essa galera sabe o que é Praça é Nossa. Isso é cringe demais. É cringe demais, essa galera jovial. Demais. Temos uma pergunta da Luara. Geralmente as questões de estequiometria são associadas às questões de tecnologia? Não, Luara, nem sempre. Na verdade, como estequiometria é um conteúdo bem amplo, né? Um tópico bem amplo, ela pode estar associada com tecnologia, como você falou, né? Muito também a nanotecnologia, o que me lembra que vocês têm que vocês tenham aí nas suas mentes quanto que vale aqueles multiplicadores, né? Aqueles multiplicadores menorzinhos, como por exemplo o micro, que é o milionésimo, o nano, que é o bilionésimo, tudo aquela expoente negativo, né? Então pode estar associado com esse quesito da tecnologia, mas nem sempre. Muitas vezes está associado com outras coisas, como saúde, muito com poluição, como a gente fez ali a questão do CO2 sendo liberado. Eu diria que se fosse jogar numa roleta ia parar mais na poluição do que em qualquer outro tópico, né? As chances, mas é bem abrangente. Ele pode aparecer em vários tópicos diferentes. Estão dizendo aqui que você é o tiozão do pavê. Não sou mais. Já fui um dia. Agora não sou mais, eu fui exorcizado disso. Temos aqui, Princesa Nara mandou um oi, 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 oi. Oi, oi, oi. E por enquanto temos mais interações, gente. Podemos continuar então um pouquinho mais? Beleza, pessoas, aproveitando a pergunta que foi a Luara que fez aqui agora, eu trouxe mais uma questão, inclusive, voltada dessa parte ambiental que envolve estequiometria, questão que eu gosto muito de fazer. Inclusive, para quem for dar uma olhadinha nos Enems aí passados, nós tivemos o Enem 2020, né, como um dos que mais pegou leve nessas questões de química, inclusive na estequiometria. Não usem ele muito como referência, tá, gente? Porque foi um ano bem atípico. Eu diria para vocês começarem a ter como referência ali 2019 para baixo, que aí você vê a pegada de estequiometria de verdade, porque o 2020 foi um pouquinho mais leve, tá? Eu diria para ficar nessa pegada aí. Maria Clara, estequiometria é o mais importante para o PAS ou priorizo outros conteúdos? Maria Clara, está perguntando do PAS, então deve ser aqui de Brasília. Essa pergunta é muito relativa, Maria Clara, porque depende do ano que você está cursando, né?
Estequiometria é muito mais comum a gente ver ali. Eu costumo falar para meus alunos, obviamente, que caem todos os anos, né? Essa questão de proporção, eles aproveitam em termoquímica, dentre outros componentes. Mas é muito importante, tá? Eu diria que se você estiver na primeira série, é extremamente importante, principalmente porque o conteúdo você acabou de ver. Mas se você estiver na segunda e na terceira, pega aquela relação básica de proporção que ela vai te ajudar em algumas questões, principalmente quando você estiver vendo termoquímica ou derivados dessas matérias, tá? Você vai ver que estequiometria e proporção está sempre lá engajando os itens, beleza? Temos mais alguma? Eu vou para minha questão, hein, gente? Bora nessa, então. Vamos lá. Mas vamos nessa? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tô pronto. Coloca essa calculadora aí que ela vai sofrer agora. Opa, deixa comigo. Será que vai sofrer tanto assim? Vamos ver. Espera aí só um segundo. Depois do 2,44. Ainda, ó, e olha que eu tava sem calculadora, hein, cara. Eu não sou viciado em calculadora. Isso é o mínimo que eu espero de você. No mínimo, né? Opa, tivemos um problema aqui que eu tirei a foto da questão errada. Bom, eu vou para uma outra questão então agora que também envolve estequiometria. Eu tinha separado uma favorita, a não ser que eu tenha um segundo para pegar ela aqui. Posso, produção? Posso? Vou pegar aqui ela só um segundinho. Eu acho ela rapidinho. Questão do Enem 2012, salvo engano, gente. Fala sobre a quantidade de CO2 liberada. Então tem a ver com essa questão ambiental também, tá? Enquanto isso, o pessoal pode ir mandando perguntas aí. Exatamente. Enquanto isso, vocês vão mandando aí. Galera, a hora de tirar dúvida é agora. É agora. Fiquem à vontade aí, mandem as suas dúvidas sobre estequiometria e a gente vai elucidar todas elas aqui. Enquanto vocês estão mandando aí, gente, eu já achei a questão. O gerente ficou louco. O gerente sabe onde está o estoque. Olha só. No Japão, nossa, foi horrível essa. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. Então a ideia é fazer essa mobilidade, essa mobilização social de você acabar diminuindo os seus gastos para produzir aí CO2 e liberar ele para a atmosfera, tá? Então vejam, na pergunta da Luara, cai muito essa questão ambiental, tá bom? A ideia é cada pessoa reduzir 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como, por exemplo, diminuir a queima do gás de cozinha. De novo, queima, gente. Quem falou de queima entra em combustão. Vai reagir com O2, formar CO2 e água, e nós temos que fazer aquele balanceamentozinho. Às vezes, essas equações já estão mastigadas para vocês na questão, às vezes não. Isso, inclusive, aumenta ou diminui o nível da dificuldade desse item, tá, gente? Mas pelo tempo também, né? Porque a química não é difícil. Isso é um texto do Hambúrguer Ecológico. Tem todo o arquivo de onde ele foi tirado esse texto. E aí vem, considerando um processo de combustão completa, gente. Combustão completa é aquilo que eu estava falando para vocês. Reagiu com O2 para formar CO2 e água. Quando a combustão não for completa, nós temos a chance de formar monóxido de carbono, que inclusive é muito tóxico, ou também carbono fuligem, tá? Mas o produto que está sempre ali é a água. Então, considerando a combustão completa do gás de cozinha, que é o butano, e ele foi gentil aqui colocando a fórmula do butano de novo, C4H10. Só lembra, galera, do terceirão, but, met, et, prop, but, 4 carbonos, ele não necessariamente precisa fornecer essa fórmula, hein, gente? A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto. Pessoas, isso aqui é uma fórmula, é uma questão bem simples até de estequiometria. Basta você fazer aqui a relação que você quer fazer, né? Que no caso é entre butano e o CO2. O restante não me importa muito, então a gente vai usar aquela dica que eu falei na primeira questão. 4 carbonos aqui, 4 carbonos aqui. Ah, professor, mas tem que balancear oxigênio e água, senão o universo não vai dar certo. Esquece, aqui ó, é o seu ponto-chave. O resto não vai servir para nada agora. Talvez, se a questão fosse um pouquinho maior, talvez serviria de algo. E ele quer saber o seguinte, gente. Uma relação de massa entre os dois para chegar na quantidade mínima necessária para esse ato ser aplicado. Então vamos lá. Se é uma relação de massa, eu tenho que pegar a massa molar dessa substância. Ele forneceu aqui também, olha que beleza. 44 gramas por mol.
Às vezes ele fornece já a soma dos... Perdão, peraí, esse aqui não é 44, esse aqui é 58. Oi! 58 gramas por mol. Só que, pessoas, vocês já estão ligados o que é um mol. A gente já falou do mol, né? O mol tá aqui, ó. Ele está presente o tempo todo. Nós temos um mol. Se nós temos um mol, eu já sei quando a massa desse cara é 58 gramas. Ó, apaga. Não precisa ficar fazendo regrinha de 3 para tentar calcular a parada, sendo que já está na cara. Então, 58 gramas produzem 4 mols de CO2. Ele também forneceu a massa de CO2, que é 44 gramas por mol. Às vezes ele fornece assim, às vezes ele não fornece. Então, direto, aí você tem que calcular. Aí a dificuldade do exercício aumenta porque você tem uma demanda de tempo menor. Multiplicando por 2, não, por 4 mol, nós temos agora a relação de massa de CO2. Pessoas, isso aqui é o que eu gosto de chamar de receita. Isso aqui é a sua receita, isso aqui você não mexe, isso aqui é imaculado. Isso aqui é o seu ponto de proporção, de comparação para fazer a sua proporção. Então na receita você não mexe. Em casa, se você quiser fazer um misto, qualquer coisa, um macarrão, você mexe na receita do jeito que você quiser, mas aqui na química você não mexe. Isso aqui é lei, isso aqui é divino, tá? 58 tá para 4 vezes 44, que dá quanto, meu querido? 176. 176. Então nós já sabemos que aqui tem 176 gramas. Só que ele falou o seguinte, qual é a quantidade nesse processo de combustão? Cadê? A mínima quantidade desse gás, X, para que essa paradinha aqui chegue na meta diária, que no caso, a gente falou, um japonês, 1 quilograma a menos. Então a gente taca aqui ó, uns 1000 gramas, que corresponde a quilograma, e faz essa relação. Então vai ser 1000 vezes 58 dividido por 176. E eu já estou ouvindo, mas professor, lá na hora não tem calculadora, eu vou ter que fazer esse cálculo? Ou você faz esse cálculo, ou você tem ali uma expertise para começar a entender, né, proporção, e já olhar que questão você pode marcar sem ter que calcular. Isso às vezes é possível também, né? Como eu falei, se a gente tem uma discrepância muito grande entre os itens, às vezes aquele jeitinho ajuda. E quanto é que deu? Estequiometria conta, né? Não tem plano de correr. Não tem plano de correr. 329,54 infinito. 329,54. 54 dízima periódica, gramas. Pessoas, aí você olha lá, só cuidado com os distratores. Às vezes quando você parou aqui e trocou o 1000 de lugar aqui na nossa regrinha de 3, vai ter um distrator com o resultado que você encontrar para você achar que está acertando e você vai quebrar a cara lá na hora, hein? Mas aqui o exercício ainda não acabou, gente. Ele quer isso aqui em quilograma. Para transformar isso aqui em quilograma, você divide por 1000 e você vai ter a resposta desse item sendo 0,329, alguma coisa assim, aproximadamente a letra B dessa questão, que é 0,33 quilogramas. Então, basicamente fizemos um cálculo, né? Dá para ver aqui que vocês podem acabar aproveitando aí algum atalho para não ter que ficar muito preso a muitas regrinhas de 3, né? Fazendo aquilo que a gente faz em sala às vezes. Então eu diria para o seguinte, gente, tenta reduzir o maior número de cálculos que você conseguir. Não fique fazendo muita relação de proporção, uma vez que você tem que ganhar tempo para passar na frente daquele coleguinha que está ao seu lado e dar um bandão nele e pegar a vaga dele, mas com muito cuidado. E tempo é? Tempo é precioso. Quem quer dinheiro? Todo mundo quer. Bom, mas basicamente, pessoas, também outra dica. Enquanto vocês estão fazendo aqui o cálculo todo, não se esqueçam do próprio comando. Às vezes eles jogam ali, ó, só de boazinha assim, calcule em quilogramas. Aí você acabou esquecendo de calcular em quilograma e tem um distrator em gramas para você marcar lá. E eles não vão te dar meio certo, eles não são gente boa que nem a gente numa prova escrita aberta, que às vezes calcula aí, né, tira um 0,1, 0,2 da sua prova. Eles vão te dar um 0 na cara, assim, estilo Karate Kid, e façam todas essas transformações, gente. Resolve mais uma aí pra gente aí. Resolve mais uma. Dá tempo? Dá sim, é a última. Última questão, vamos ver aqui, vamos pegar uma questão aqui que eu separei também. Temos mais alguma fala de alguém aí? Estão perguntando aqui se você separou, o que rolou. Tá tudo bem? Separei?
Eu tô com medo dessa pessoa aí. Eu separei? Não separei, estou muito bem com minha esposa. Não separei. Você separou a pergunta. Nossa. Caraca, velho. E depois me chamam de tio do pavê, velho. Pra que eu te chamei? A audiência ficou preocupada aqui, cara. Não, a audiência só tá grande por sua participação. Gente, eu vou pagar aqui só um minutinho e fazer mais um item aqui para vocês sobre, inclusive, utilizando aquele número grandinho lá do número de Avogadro, né? Que é aquele número 6,02 vezes 1023. Inclusive, gente, esse número é fornecido para vocês nos itens, tá? Não se preocupem em ter que decorar ele. Quer saber um outro número fornecido nesse momento? 1.300 pessoas online. 1.300 pessoas, caraca, gente. Vamos aumentar, compartilha aí, por mais falta pouco aí, 5 minutos, compartilha com a galera pra gente ter um pouquinho mais de visualizações aí. Quem assistir agora vai detonar estequiometria no Enem. Quem assistir esse último item aqui que tem a ver com partículas, vai acertar o item 63 do Enem. Agora, se cair no 63, vão achar que é fraude, né? Aí, enfim, bora lá. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, temos um dado aqui. O brasileiro está devagar no cálcio. Miligramas de cálcio, miligramas, hein? De cálcio por dia. Vou colocar aqui, ó, por dia. Quando a gente precisa do dobro, ou seja, 1 grama. Quando a quantidade é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, formando os ossos frágeis e suscetíveis a fraturas. Beleza. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23, gente, o Enem foi uma mãe agora. Ó. 6 vezes 10 a 23, ele tirou aquele 0,2. Isso aqui pode fazer diferença para vocês, tá? Então isso aqui é basicamente o valor de 1 mol, tá aqui ó, mol menos 1. Esse menos 1 quer dizer que é o inverso, tá, gente? Não se espante com esse negócio não. Para constante de Avogadro. E a massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol. 40 gramas por mol. Qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio? Esse daqui foi ótimo. Qual é a quantidade mínima de átomos de cálcio que deve ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Gente, isso aqui ó, foi um item dado, tá bom? Eu não lembro agora qual é o ano dessa questão, depois a gente vai botar aí para vocês, tudo bonitinho. Mas olha só, tem uma relação única aqui. A gente sabe que 500 miligramas é a quantidade que nós estamos ingerindo. Nós deveríamos ingerir o dobro, ou seja, basicamente 1 grama de cálcio por dia é o que a gente precisa. Só que a gente tem aqui que 1 mol pesa 40 gramas. E, de uma forma bem ninja, você não vai chegar aqui e falar 1 mol 40 gramas. Quantos mols são 1 grama? Para depois transformar em partículas. Não façam isso. Só faça se você não tiver para onde fugir. Porque é fácil, gente. Se você sabe que 1 mol vale isso, 40 gramas são 6 vezes 10 a 23 partículas. Então faz um cálculo só, gente. 40 gramas estão para 6 vezes 10 a 23 partículas. Vamos colocar aqui átomos de cálcio, como ele quis. Só que você se pergunta, eu tenho 40 gramas? Não, eu tenho 1 grama. Então 1 grama vão ser X partículas. E aí? 1 grama deu quanto? Rock. Pode falar quanto aí. Basicamente 6 vezes 1, se você quiser colocar aí. Mas é 6 dividido por 40. 6 dividido por 40? Exatamente. Galera que tem medo de expoente 10, faz a parte numeral, deixa o expoente 10 lá, depois a gente resolve ele. 0,15. 0,15. Então, ó, 6 vezes 1 dividido por 40, ou se vocês quiserem colocar aqui, ó, 4 vezes 10 elevado ao quadrado, 4 vezes 10, né, que é 40, desculpa, 4 vezes 10 elevado a 1. Você pode também, para você diminuir uma casa aqui, mas enfim, isso aqui deu 0,15 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa questão aqui, gente, nos seus itens, olha só, para finalizar. Tô olhando. Ela tem um distrator que é 1,5, mas não tem nenhum que passe próximo disso. Então, a gente coloca aqui para 1,5, que no caso tem duas opções, 1,5. Só que quando a gente passa a vírgula aqui para a direita, vai acabar acontecendo o que com essa casa decimal? Ela diminui uma casa. Então, isso aqui vai
para 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio, beleza? Então cuidado com essas conversões, cuidado com os distratores. Essa daqui não tinha muito para onde fugir, não tinha muito distrator aqui para te aprender em um outro cálculo, tá? Ou seja, não é só saber fazer, tem que ficar ligado nas opções. Tem que ficar ligado nas opções, exatamente. Olhem as opções, olhem os itens, veja o que você consegue fazer para pular. Você não precisava ter pulado aqui uma casa decimal, você já tinha que ter passado por outra questão e ter marcado ali, porque já estava óbvia a resposta, entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito bom, gente, para vocês ganharem tempo. 1.700 pessoas maluco, nesse momento. Eu nunca tive tanta pessoa me olhando. Tô falando que o pessoal tá compartilhando, você não acredita. Hora de ler os comentários. Opa! Deixa eu ver aqui. Zezão acertou. Só mais um comentário, hein? Só mais um comentário? E a gente encerra. Bora, galera, manda esses comentários aí, manda o que vocês acharam da minha aula. Eu tenho futuro na química? Sei lá, algo assim? Tem alguma dúvida para essa prova do Enem? O que não falta aqui é coração, tá? O que não falta é coração. É. Bora, gente. Eu quero interatividade aqui, gente. Adriano, estão dizendo aqui que você é o maior professor de todos. Espero que não só em altura. A lousa perdeu e muito para você aí, né? Não sei se o pessoal do TikTok está acostumado aí a ver teto em live, mas agora vocês estão vendo. O teto ali de uma outra parte bate aqui na minha cabeça, gente. Mas... acharam incrível também. Obrigado, Marcela. A Marcela que falou isso? Exato. Grande Marcela. Marcela tem um gosto muito bom. E grande Adriano também. Obrigado. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para servir, para dar aulas. Aquele cara que quer mandar bem no Enem, o que ele precisa fazer? Visando química. Visando química. Não somente química, tá, gente? Mas todo o resto, mas para minha parte que é a melhor. Visando química, gente. Primeiro, descanse um dia antes da prova. Por favor, descansa que é bom. Tenha aquelas principais coisinhas que você não, né? Aqueles pontinhos que às vezes deixa no esquecimento, que são essas conversões. Faz aquela tabelinha lá da tia do sexto ano, de quilograma para grama, é super importante para essa prova. Parece besteira, mas essas transformações ajudam de um tanto, não somente em matemática, mas em química, física. Comece, né, naquelas estratégias, como fazer os itens mais fáceis para depois passar para os mais difíceis. A sua cabeça está funcionando melhor no começo da prova do que no final dela. Se alimente bem, durma bem, não fique apreensivo. É uma prova muito importante para o seu futuro, mas ela não te define, primeiro ponto, né? Então você vai ter outras oportunidades, se não for essa, é uma questão de quando e não de se, né? Tudo depende de você e, claro, do seu empenho. E nós estamos aqui para ajudar. A química é linda, a química é nossa amiga. Não odeie seu professor de química porque você ficou de recuperação. Na verdade, ele te passou no começo do ano, ele só foi descontando pontinhos assim, porque é obrigado, tá? Mas a gente pode odiar quem não viu essa live. Não odeie, eles têm chance ainda de entrar, nem que seja nessa do ano que vem e outra. A pessoa pode acessar as redes sociais do CFQ e essa live estará lá disponível. Boa! Acesse todas as redes do CFQ, temos Instagram, tem TikTok, tem Twitter, tem no YouTube, Facebook, gente, caramba, tem em todo lugar, gente, né? Se tivesse, ele teria no Orkut também. Ou seja, vacilou, perdeu. LinkedIn também muito importante, viu? Acho que é uma rede que a gente tem que dar um pouquinho mais de crescimento, inclusive. Enfim, estamos em todo lugar. Essa gravação vai ficar também disponível no YouTube para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Façam uma ótima prova. Eu amei. Eu também amei, apesar de ter ficado muito nervoso no começo. Agora eu acho que eu estou um pouquinho mais leve. Coloca mais 5 horas fácil. Umas 3. Coloque em looping aí logo, é fácil. Então, galera, muito obrigado. Dando um tchau aqui para vocês. Uma boa prova e tchau, tchau.